Hoje no Museu dos Quadrinhos, uma fase muito famosa do Aquaman, aquela época que ele ganhou um gancho no lugar da mão. Você vai ver isso aí com detalhes comigo depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Gico, você está no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto é quadrinhos aqui do YouTube e também o local com mais aulas maneiras aí para você acompanhar e dar um improve no seu traço, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, porra, aproveita que se inscreve agora, aciona o sininho, aí você não perde nenhuma aula e nenhum vídeo nostálgico aqui no canal, beleza? Conto contigo. E falando em desenho, vou te convidar agora para você fazer um curso de desenho de super-heróis comigo lá na Hotmart. Mais de 160 aulas gravadas, apostilas em PDF para dar um apoio. Apoio também lá no grupo secreto só para os alunos no Telegram. Então se você ainda não se inscreveu, não importa a tua idade, cara. Se você quer dar um improve no desenho, quer melhorar, tá começando, já começou, quer melhorar, quer dicas de como eu faço meus quadrinhos, ó, tem tudo isso lá. Eu vou deixar o seguinte, um link aqui na descrição do vídeo, você vai lá e explora por sua conta e risco, vê o que você gosta lá. Lembrando que esse curso tem 15 dias de garantia e o acesso, por enquanto, ainda é vitalício para as primeiras turmas. Então, se você quer aproveitar essa vantagem, se inscreve hoje ainda, eu estou te esperando. E já sabe, vai fazer as tuas comprinhas lá na Amazon de qualquer coisinha, se você puder, compra pelo link que eu coloco aqui na descrição do vídeo, vai rolar um capilé para mim. Eles pagam uma comissão para todas as compras feitas através desse link e eu te agradeço. Além disso, tem os meus quadrinhos autorais, a saga do Salomão Ventura, tem o Esquadrão Vitória, tem cards, sketches, tudo isso por lá na loja aqui do Salomão Ventura e também tem um link aqui na descrição do vídeo. E por último, te convido para me acompanhar lá no Instagram, e por lá eu estou todo dia falando de quadrinhos, de desenho, dando dicas de desenho, aulinhas por lá também, é bem legal. Se você ainda não me segue por lá, estou deixando aqui também um link para você clicar e ir direto lá me acompanhar por lá no Instagram, valeu? Bora falar do Aquaman, é um personagem que muitas vezes é motivo de chacota, né? Já tem enquete do Aquaman aí, sacaneando lá no Portas dos Fundos, o pessoal fala que ele não servia para nada, que ele só serve para quando tem alguma missão no mar, fora disso ele é peça decorativa na Liga da Justiça. Cara, então Peter David pegou essa fama, essa má fama do Aquaman nessa época e transformou ele praticamente num outro personagem. O Peter David transformou ele num cara mais durão, cínico, inclusive no visual, ele perde aquela roupa laranja, começa a andar sem camisa e ele perde uma das mãos e ganha um gancho no local. Ficou uma coisa parecida mesmo com um deus dos mares, um bárbaro dos mares. E essa fase foi publicada aqui no gibi do Superman, do Superboy, aliás, Superboy Jaquetinha, que a galera curte tanto, né? E eu separei aqui as primeiras histórias, desde a número 1, tem a fase da revista da 0 Hora, uma saga da DC Comics, onde a revista foi zerada. Então tem a revista número 1, número 2, 0, 3 e 4. A gente vai ver essas 5 edições aqui no vídeo de hoje, vê se você gosta desse visual, um visual que inclusive reverbera até hoje. Por exemplo, o visual do desenho da Liga da Justiça era esse visual, o visual do filme da Liga da Justiça, onde o personagem é interpretado pelo Jason Momoa, tirando o lance do gancho na mão, é a mesma coisa, aquele cara bárbaro, com um outro comportamento quando você lembra do Aquaman da década de 60, né? Aquele que falava com os peixes na Liga da Justiça. Mas olha aí, vamos ver se vocês gostam desse vídeo, dessas 5 histórias que eu separei aí. E aí no final eu volto aí pra gente comentar o que vem aqui no canal, beleza? Divirta-se, bora lá! A primeira história de hoje foi lançada na revista do Superboy número 22, lançada aqui no Brasil em setembro de 1996 pela editora Abril, e vai trazer a história que foi publicada em Aquaman número 1 de 1994. A história tem texto de Peter David e desenho de Mark Egeland. A história começa com o Aquaman aqui tendo um pesadelo na Aqua Caverna. Eu nem sabia que existia isso, mas ele está lá bolado com esse pesadelo, vendo uma forma dele que tenta, parece que é uma forma dele, depois uma bocarra gigante que quer, ameaça comer aí umas lâminas também, as presas do bicho querem devorá-lo ali, enfim, um pesadelo terrível. E aí ele acorda em agonia ali no meio daquele pesadelo. E enquanto isso tem um corte, a gente vai ver 2 moleques andando de jet ski. E aí passa como fosse um míssil entre os dois, né? Eles caem do jet ski. E aí ficam, pô, o que está acontecendo? O que foi isso aí? O tornado vermelho? Mas não é não, é o Aqualad nadando numa velocidade bem exagerada, né? Até chegar lá na Aqua Caverna e
Ele meio de marrudo assim com o Aquaman. O que você está fazendo aí? Todo largado, de mau humor. O Aquaman já está com aquele visual mais barbudo, cabelo longo. E o Aqualad diz que eles têm uma missão. Eles foram convocados aqui pela Marinha para ajudar no resgate de um submarino nuclear que afundou e está ameaçando ali poluir o mar com a radiação, né? Eles chegam até o local ali onde estaria o submarino. Tem um helicóptero da Marinha ali. Eles aproveitam para entrar no helicóptero e pegar uma roupa anti-radiação ali para poder chegar perto do navio, né? Aí tem o soldado fica assustado com aquela situação ali dos dois chegando, pulando dentro do helicóptero, mas enfim, eles conseguem o equipamento, descem ali dentro do submarino afundado ali, já os corpos ali da tripulação flutuando, num cenário bem de terror. E aí, cara, o Aquaman começa a tentar investigar as causas ali do que levou ao submarino a afundar. Então, um dos corpos, que não era realmente um corpo, é o vilão que está por trás disso tudo, ataca o Aquaman com um machado ali, ele está vestido de cozinheiro, né? E ele consegue, sem grande dificuldade, lutar com o Aquaman e o Aqualad, né? E consegue colocar aí os dois, meio que subjuga os dois com certa facilidade até. Mas a luta vai transcorrendo ali no submarino até que, né, o Aqualad é colocado a nocaute, o Aquaman também é nocauteado, eles apagam. E quando eles voltam a si, já estão lá no esconderijo do vilão, que se chama Charibids, que é o nome de uma antiga entidade do mar. E aí no final a gente vê a Delfim, que é uma personagem que vai começar a interagir com os personagens, e o Aqualad lá, largado no oceano e sangrando. Termina aqui a primeira parte. A segunda história de hoje foi publicada também na revista do Superboy 22 e traz a história publicada em Aquaman número 2. A gente começa com essa cena bizarra aqui de um jantar sendo oferecido pelo Charibids, só que é tudo uma encenação, né? Já que tanto a Delfim quanto o Aquaman estão sendo drenados, seus poderes drenados para serem utilizados pelo vilão. O Aqualad ele foi recolhido ali pela Tula, uma personagem das antigas histórias do Aquaman, e ela ajudou ele a se recuperar. O vilão então vai aproveitar para contar o seu plano, que ele é um terrorista e ele é a esposa dele. A gente vai descobrir que na verdade aquela mulher ali não é a esposa dele, a esposa morreu, ele botou uma atriz ali para fazer o papel, o cara é totalmente transtornado. E eles querem transformar o mundo num local, lógico, através do terrorismo, para obter vantagens, né, usando submarinos nucleares e afundando eles assim. O Aqualad já se recupera lá da onde ele estava com a Tula, e ela diz que os tubarões que estão ali por perto vão ajudar ele a chegar até o esconderijo do vilão que está com o Aquaman. O vilão então está tentando aqui ver se já está com algum tipo de poder do Aquaman, tenta falar com um tanque de piranhas aí para não comer os ratinhos que ele joga, mas as piranhas acabam devorando o ratinho, e ele desconta a raiva ali em cima do Aquaman. Nisso o Aqualad já está lá junto com tubarões e golfinhos e tentando argumentar para que os bichos levem ele até onde está o Aquaman. E o vilão agora vai fazer o teste da telepatia usando a Delfim como cobaia ali nas piranhas, né? Nisso, bem na hora, chega o Aqualad com a ajuda de uma baleia e tromba ali no submarino afundado do vilão. O Aquaman aproveita a chance para se livrar dali das amarras e do equipamento e também para soltar a Delfim. O vilão sai batido dali, não quer levar uma muqueta do Aquaman, só que dá de cara com o Aqualad nesse estilo anos 90, com essa baita metranca aqui. O cara atira, acaba acertando no arsenal ali do submarino, e o troço vai tudo pelos ares, né? Aí a galera sai batida dali, o Aquaman, o Aqualad e a Delfim. O submarino acaba explodindo mesmo, e o vilão vai para a superfície. O Aquaman parte para cima dele. Aí tem um combate final dos dois já lá na superfície. O Aquaman, como está um pouco debilitado daquela máquina ali, não tem tanta facilidade nesse combate, acaba sendo derrotado ali pelo Charibids, e eles estão num rio ali com piranhas, né? E daí que vem a grande virada dessa história. O vilão coloca a mão do Aquaman nesse rio com piranhas, e aí o Aquaman não consegue comandar as piranhas e elas acabam devorando a mão dele. No final a Delfim acaba atirando no peito do vilão,
e ele cai ali no rio de Piranhas. O Aquaman sai ali bem debilitado. Quando a Delfim vai perguntar se está tudo bem com ele, ele fala que não está tão bem assim. E a gente vê aqui só os ossinhos que sobraram da mão do Aquaman. Termina aqui a segunda história de hoje. Em outubro de 96 chegava Superboy número 0 às bancas, fruto daquele projeto 0 Hora, né? Então as revistas saíram todas com o número 0. E ela traz também a publicação de Aquaman 0, que nos Estados Unidos também foi a mesma coisa. O Aquaman está aqui bem detonado, né? Afinal de contas ele perdeu a mão. O Aqualed também está bem detonado. Quem está ajudando os dois é a Delfim e mais 2 golfinhos. Estão indo para um lugar para poder serem remendados, vamos dizer assim. Aí eles estão chegando ali seguindo as dicas do próprio golfinho, né? O golfinho insinua inclusive que a Delfim vai se casar com o Aquaman. Não sei se o golfinho é sensitivo. E aí eles chegam no local que vai curar os dois, a Atlântida. Aí lá na Atlântida eles se recuperam, né, dos ferimentos. O Aquaman está ali, a Delfim dando maior atenção para ele. Só que aí a gente desconfia daquilo, né? E vai ver que é um outro pesadelo que o Aquaman está passando ali, a Delfim arrancando o coração dele. Uma cena bem de filme de terror, né? No mundo desperto está ali o Vurko tentando curar o Aquaman, ele se apresenta ali para Delfim. E o Aqualed também está recebendo ali suas bandagens, né? seus curativos. E nisso voltamos lá para o pesadelo do Aquaman, agora com a Mera. Ele sonha com ela e ela está casada ali com o Arraia Negro, né? E os dois dizendo que tem um complô porque ele desapareceu e agora eles que seriam os monarcas da Atlântida. Um papo desse aí, mas é tudo sonho, nada tá valendo. O Aquaman continua ali preso nesse pesadelo. Depois ele vai sonhar com o filho dele, com o Aqualed. E enquanto esse pesadelo tá rolando, tá lá a Delfim e o Aqualed falando com as pessoas sobre o Aquaman, conversando com os moradores de Atlântida sobre o Aquaman. Tem um relato aqui de um garoto ali falando como que o Aquaman é importante, é um símbolo, né, para eles. E o Aqualed ali só ouvindo, mas ele tá mesmo pensando em pegar a Delfim, né? Tá todo apaixonado ali por ela. Voltando ali ao pesadelo, o Aquaman agora sonha com a mãe dele. E aí tem uma coisa aqui com uma criatura, a mãe dele se transforma numa criatura que tá comendo ele enquanto feto ainda. Cara, pesadelo em cima de pesadelo, tudo talvez aí aos ferimentos que ele sofreu, né, da mão. Só que aí esse pesadelo vai causando uma turbulência ali com os peixes ao redor. Os peixes acabam levando o Aquaman dali, da onde ele estava sendo tratado, e aí os caras vão atrás dele para ver para onde que ele foi. Ele vai para tal da Aquacaverna, né? E ali os dois encontram, o Delfim e o Aqualed encontram o Aquaman, e ele aqui já preparou seu visual mais bárbaro, pensando ali um gancho no lugar da mão. Termina aqui a terceira história. A última história de hoje foi publicada no gibi Superboy número 2 e traz as histórias publicadas em Aquaman número 3 e 4 de 1994. O texto é de Peter David e desenhos de Gene Gonzalez e Martin Egeland. A gente começa aqui com Aquaman mostrando o arpão na mão, já uma arma, e a galera achando que ele tá meio doido, né? Não tá batendo bem da bola. E aí eu concordo, não, deixa ele fazer o que ele quer, ele é o rei, né? Ele pode, o cientista fala, ele pode se ferir. Cara, esse arpão veio para ficar, deixa eu quieto aqui na minha. Muito bem, continuamos a história. Aí a gente vai ter a presença de um golfinho voador aqui, e verde, meio brilhante, e ele é caçado. Para quem é leitor das antigas sabe que esse golfinho é um dos golfinhos do lobo, então o negócio não vai dar muito certo, né? Continua a história. O Aquaman lembrou do general que convocou ele e o Aqualed para verificar o lance do submarino afundado, né? E ele quer ir tirar satisfação porque ele acha que eles foram ludibriados, né? Tem alguma coisa errada nessa história. Então vai ele, o Aqualed e a Delfim investigar e chegar mais perto desse general Strom, que foi o cara, o almirante, aliás, né? Que mandou eles em direção àquele submarino afundado. Eles chegam lá na base. E para falta de sorte deles, essa base é justamente protegida também pelo Superboy, o Superboy de jaquetinha, que a galera curte tanto, né? E aí é inevitável, quando dois heróis se encontram na década de 90, ou até hoje em dia mesmo, o pau canta na casa de Noca. Aí a gente vai ter o combate do Superboy contra o Aquaman.
E nesse primeiro round o Superboy leva a melhor. O Aquaman diz que assim, eu vou voltar, tipo, meio estilo do Exterminador do Futuro. Ele tá lá esperando ver se vai voltar mesmo, de repente um barulho muito alto. Eles olham, cara, no horizonte um tsunami gigante chegando em direção à base. Aí tem golfinhos, baleias e tudo quanto é bicho ajudando o Aquaman a criar esse tsunami lá. Bom, aí aqui continua a história, né, na parte 4 da revista. O tsunami invade lá a base onde está o Superboy protegendo. Ele é pego por essa onda gigante, fica meio bolado ali. E enquanto isso o Aquaman e o Aqualad aproveitam para invadir a base, que está debaixo d'água praticamente. O Superboy acaba chegando ali onde eles estão, mas aí o tal do general deixa eles entrarem na sala de boa e o Superboy fica com cara de tacho ali. E aí o Aquaman começa a interrogar o cara e ele joga a seguinte carta na mesa: ó, eu sei onde está a sua mãe, Golfinho, a Prom, né, o nome dela. E ele fica virado no Jiraiya, né? Aí vai com um gancho assim do lado da orelha do general. Aí ele fala assim: eu revelo onde ela tá, você me deixa aqui, e segue o baile. O Aquaman concorda, ele pega a localização dela, né, que estaria prisioneira, essa Golfinho está prisioneira num laboratório de um cientista japonês. Enquanto isso, no espaço, o Lobo também é informado de que um dos golfinhos dele foi assassinado na Terra e é para lá que ele parte violento. O tal do cientista que está com a mãe do Aquaman, a mãe golfinho, está fazendo experimentos e aí está justamente em busca desses golfinhos especiais, os que voam e falam. Ele tem uma série de experiências, mas ele não quer que mate os golfinhos, né? Ele quer só estudar. Aí acaba tendo uma desavença com o cara que matou o golfinho. Enquanto isso, o Aquaman está chegando lá perto da base. E aí já sabe, né? Vai juntar Aquaman e Lobo na mesma história. O Lobo está lá interrogando a galera que matou o golfinho para chegar até a base. O Aquaman indo em direção à mesma base para soltar a mãe. E aí os dois acabam se encontrando por lá nessa base. Eles chegam na base do japonês lá, do cientista, liberam a mãe do Aquaman, né? E quando está acontecendo isso, ao mesmo tempo o Lobo também está por lá. Quebração de pau na casa de Noca, né? O Lobo contra o Aquaman. Já sabe quem que vai ganhar, né? Não sabe não? Não, vai dar empate. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Bom, eles estão lá, um argumentando com o cientista, o Aquaman chega lá também, aí vai começar o combate dos dois. Só que aí tem um negócio, né? Como o Aquaman se revela amigo dos golfinhos e está ali para proteger os golfinhos, e o Lobo é apaixonado por golfinho, aí o combate não vai muito longe. Eles assim meio que chegam numa trégua. O Aquaman com o arpão no pescoço do Lobo, o Lobo tentando quebrar o pescoço do Aquaman. Ele pede trégua, já que você também curte golfinho, né? O cientista está bem ferido ali em relação aos combates que aconteceram, inclusive com os próprios caçadores de golfinho. E aí ele acaba morrendo nos braços do Aquaman. No final da história, eles acabam explodindo lá o barco que estava caçando o Lobo, né? Deixa um explosivo lá e acaba com o barco que estava caçando os golfinhos. O Aquaman acaba deixando um dos caras também lá para a sua própria sorte, de acordo com o que ele pediu, sendo julgado pelo Tribunal do Mar. E o corpo do cientista, que era também amigo dos golfinhos, é levado pelos golfinhos para um funeral no fundo do mar, porque eles dizem que a alma dele, um dia no passado, havia sido também um golfinho. Termina aqui a história de hoje. Gostaram do Aquaman em mão de arpão? Maneiro, né? Eu gosto muito dessa fase, é uma fase muito relembrada e querida pelos leitores e não foi ainda republicada aqui. Então, de repente, se você quer ver isso aí nas bancas de novo, vale a pena mandar um zap aí pra Panini. Pô, Panini, republica aí que isso é maneiro, beleza? Bom, no canal o que vai ter? Semana que vem, Museu dos Quadrinhos, mais uma pérola escondida aqui na coleção. Acho que pouca gente lembra dessa aqui, sinceramente eu não lembrava. Saiu nessa revista da Heróis da TV, a minha tá bem detonada, já dá pra ver que é Sobrevivente de Guerra, que eu comprei em sebo, provavelmente. E o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar de uma história do Thor, desenhada por Neal Adams. Sabia dessa? Pois é, o Neal Adams chegou a desenhar 2 histórias do Thor. A gente vai ver essas 2 histórias e mais uma historinha desenhada pelo Jack Kirby, então não é plus com plus, é o ganha-ganha. A história que dá início a essa história do Thor e as duas últimas que concluem o Thor virado no Jiraiya aqui, o corpo do Thor dominado pelo Loki. Isso a gente vai ver no Museu dos Quadrinhos na semana que vem. E lembrando, a área de comentários é toda de vocês. Deixa aqui seus comentários, o que você quer ver no Museu dos Quadrinhos, o que você quer ver nas aulas de quadrinhos, as aulas aqui do canal, né? Lá do curso não,
Já tá mais, são 160 aulas, tem aula pra caramba pra vocês assistirem por lá, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês se cuidem por aí. A gente se vê semana que vem novamente aqui no YouTube. Todo dia tô lá no Instagram pra gente trocar uma ideia. Valeu? Grande abraço, saúde e paz. Até a próxima.